Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente tem em mãos uma história simplesmente fascinante. É o tipo de coisa que muda completamente a forma como enxergamos aquele conhecimento que, de cara, parece totalmente inútil. Então, vamos mergulhar nisso! Quem nunca esteve ali, sentado numa sala de aula, olhando fixamente para uma lousa lotada de equações super complexas e pensou, gente, quando em nome de tudo que é sagrado eu vou usar isso na vida real? A gente sabe bem. É uma frustração super comum. Passamos horas e horas estudando conceitos hiperabstratos sem ver absolutamente nenhuma aplicação prática imediata naquilo. Mas olha, e se eu disser que existe um motivo muito, muito profundo para isso tudo existir? Parte 1. O jogo e a sede. Para entender de verdade essa frustração, a gente vai imaginar uma cena bem marcante. Pensa num campo de futebol de várzea. O sol daquele fim de tarde pesa demais sobre o gramado, já bem castigado. O ar tá denso, sufocante mesmo, sabe? Faltando uns minutinhos para os 40 do primeiro tempo, tem um jovem jogador ali com o coração operando em rotação máxima, como um motor literalmente sobrecarregado. As pernas dele se movem por pura inércia mecânica. Aí, a placa de substituição sobe. Ele sai do campo exausto, suor queimando os olhos e a garganta, claro, completamente seca, implorando por qualquer gota de água. Mas, ao desabar ali no banco de reservas, ele descobre o pior cenário possível. O galão de água do time está completamente vazio. Sem muita alternativa, né? E com uma sede desesperadora, falam para ele subir numa pequena elevação ali perto, além do arame farpado do campo, onde vive um velhinho. E conforme esse jogador vai se afastando de todo aquele barulho frenético do jogo, o ambiente vai ficando pacífico, quase atemporal, na verdade. Chegando na varanda dessa casinha super humilde, ele encontra o tal velhinho. Um senhor de olhar muito calmo. O jogador, completamente sem fôlego, pergunta: "O jogo tá duro e a água do time acabou. Será que o senhor teria um pouco de água para mim?" O velho sorri, super acolhedor, pede para ele sentar um pouco para descansar e entra na casa para buscar essa água fresca. Parte 2. A caixa de ferramentas. Agora, o que é realmente intrigante nessa história toda acontece enquanto o jogador tá ali na varanda tentando recuperar o fôlego. Ele nota algo simplesmente extraordinário repousando ali, semi-aberto no chão. É uma imensa caixa de madeira já bem gasta pelo tempo. E olha só, ele tenta dar uma espiada e não encontra alicates, martelos ou chaves de fenda normais. Nada daquelas ferramentas de manutenção comum, sabe? A caixa está completamente lotada de objetos com configurações pra lá de bizarras. Formatos geométricos hiper estranhos, hastes dobradas nos ângulos incompreensíveis e engrenagens que não parecem ter nenhum eixo lógico conhecido nesse mundo. São ferramentas cujo design desafia de forma absoluta qualquer ideia de utilidade imediata. É um verdadeiro quebra-cabeça. Parte 3. O paradoxo do velho. Bom, quando o velhinho volta trazendo a tão sonhada garrafa gelada de água, a curiosidade fala mais alto, né? O rapaz logo pergunta para que servem todas aquelas peças doidas. E o velhinho, com toda a calma do mundo, explica que aquelas ferramentas foram forjadas por ele mesmo e também por gerações e gerações da sua família durante a vida inteira. Só que, e aqui vem a grande surpresa, a imensa maioria delas ele simplesmente não sabe para que serve. Sério, ele não faz a menor ideia de onde aplicá-las ou de quando usar aquilo. Diante disso, o jogador tem aquela reação bem instintiva. Misturando incredulidade com uma leve ironia, ele dispara: "Mas é uma perda de tempo criar algo que não tem aplicação!" E convenhamos, essa frase captura com uma perfeição cirúrgica aquele sentimento exato dos estudantes frustrados que a gente mencionou agorinha mesmo. O velho, como era de se esperar, não se ofende de jeito nenhum. Com um sorriso largo e aqueles olhos brilhando de pura sabedoria, ele concorda aqui do ponto de vista do jovem, que está ali totalmente focado na urgência prática da sede naquele exato momento, realmente não parece fazer o menor sentido. Mas aí ele entrega uma resposta profundíssima. O sentido das coisas não depende da nossa capacidade imediata de usá-las. E ele complementa afirmando que, muitas vezes, é só a nossa própria pequenez humana que faz a gente pensar que uma ferramenta é inútil. A gente só pensa assim porque ignora o potencial escondido daquilo ou porque, pura e simplesmente, o tempo certo para usá-la ainda não chegou. Parte 4. O espelho da matemática. O jogador então agradece, toma sua água e volta para o jogo, mas agora com a cabeça completamente mudada. Porque toda essa situação, essa varanda e essa caixa não são só um relato qualquer. Na verdade, é uma metáfora simplesmente brilhante. Vamos dar um passo atrás e ver como isso se traduz na realidade, porque a gente pode mapear isso diretamente com a nossa própria evolução científica.
A família do velho representa todos os matemáticos, cientistas, geômetras e professores que existiram ao longo dos séculos. A imponente caixa de madeira é o nosso vasto universo da matemática. E as ferramentas estranhas lá dentro? Bom, essas são as equações supercomplexas, as matrizes e os teoremas abstratos que foram arduamente forjados. Durante eras, mentes absurdamente brilhantes criaram ferramentas intelectuais focadas puramente na beleza imaculada da lógica pura, sem se preocupar nem um pouquinho se aquilo teria algum uso prático imediato na realidade deles. E se a gente for organizar todo esse arsenal maravilhoso que existe nessa gigantesca caixa matemática que a humanidade construiu, a gente encontra 3 categorias principais. Primeiro, temos as exceções práticas. Sabe, a matemática utilitária do nosso dia a dia, como a geometria usada para erguer a parede de uma casa ou a aritmética básica para fechar o caixa de uma lojinha. Em segundo lugar, vem a teoria dominada. Aquelas equações e lógicas que a gente sabe resolver perfeitamente no papel, mas cuja oportunidade de usar no mundo prático é extremamente rara ou muito difícil de prever quando vai acontecer. E aí chegamos no terceiro passo, a categoria mais formidável de todas. A grande maioria que fica guardada lá no fundo da caixa. Essa é a matemática puramente abstrata. Ela é cheia de conexões que a maior parte de nós, e vou ser super sincero, às vezes até quem ensina a matéria, não sabe exatamente onde nem quando a sociedade do futuro vai precisar usar. Parte 5. O tempo traz as respostas. E tudo isso ilustra de forma brilhante que a nossa aparente incapacidade temporária de visualizar o uso de uma fórmula não prova que ela é um desperdício, de jeito nenhum. Basta a gente observar a linha do tempo da nossa própria história científica para confirmar os fatos. Ferramentas matemáticas super complexas repousaram lá na tal caixa de madeira durante séculos, tildadas apenas como exercícios de imaginação inútil. Pega as famosas matrizes, por exemplo. Elas foram criadas há muito, muito tempo atrás, numa época em que computadores não passavam de pura ficção científica. E hoje, no século XXI, elas são literalmente o motor matemático que calcula os gráficos de qualquer videogame e o aprendizado das inteligências artificiais. Quer ver outro salto incrível? Em 1854, a geometria curva de Riemann parecia só um delírio matemático para muita gente. Mas adivinha só o que aconteceu? Quando Albert Einstein precisou criar a teoria da relatividade geral lá em 1915, para conseguir explicar o universo, a ferramenta essencial, a peça perfeita do quebra-cabeça, já estava pacientemente forjada na caixa, só esperando para ser aplicada. Sensacional, né? Então, o grande ponto de virada aqui é o seguinte: a gente precisa urgentemente redefinir como percebemos esse conhecimento complexo. A matemática não é uma punição burocrática da escola, nem uma barreira sem sentido. Na sua essência mais profunda, ela é uma imensa, visionária e maravilhosa caixa de ferramentas universal. Claro que é verdade que algumas dessas chaves nós sacamos rapidinho para resolver a sede dos problemas práticos de hoje. Mas existe um arsenal gigantesco de outras chaves brilhando no escuro da caixa que apenas aguardam a humanidade crescer um pouco mais, explorar o universo e finalmente se deparar com a fechadura certa. No fim das contas, a resposta quase sempre antecede a pergunta. Então, da próxima vez que aquela frustração bater a olhar para um monte de equações complexas na lousa, é só lembrar das ferramentas do velhinho da varanda. O domínio do abstrato é o grande arquiteto silencioso do nosso mundo prático de amanhã. E eu termino essa nossa análise de hoje com um pensamento bem provocativo para a gente refletir junto. Circulando agora mesmo pelas universidades, pelos laboratórios espalhados por aí, qual será o conhecimento aparentemente e absurdamente inútil de hoje que vai acabar destravando os maiores milagres tecnológicos da humanidade lá no futuro? Olha, a resposta para isso, muito provavelmente, já está guardada em alguma caixa de madeira por aí. Foi um prazer enorme fazer essa exploração com todo mundo hoje e até a próxima.